Porto Alegre é uma cidade de marcos. Alguns novos, grandiosos. Outros mais antigos que a própria cidade. As lanchas e barquinhos do Rio Guaíba. Nem todos tão históricos quanto o gasômetro, o ícone da cidade. Ou os finais de semana lotados de jovens no Parque da Redenção. A juventude que caminha junta em uma cidade onde o frio divide tempo com o calor humano. O sol que se espalha pela noite. E o lugar em que a lua divide o céu com o dia. Mas quando os dias de parque acabam, para onde vão esses jovens? Especialmente os que enfrentam problemas familiares, são usuários de drogas, têm filhos não planejados. De que forma a cidade abriga os que estão vulneráveis? Com um novo caminho profissional entre escola e trabalho. O programa Jovem Aprendiz vem de uma lei aprovada em 2000 que pretende mudar justamente a trajetória de jovens com vulnerabilidades sociais através da profissionalização. Regulamentado pelo Ministério do Trabalho desde 2012, determina que agora todas as empresas públicas do país participem. Mas no Grupo Hospitalar Conceição, há 7 anos atrás, já estava sendo iniciado. Primeiro com turmas menores e foi aos poucos alcançando mais força. Hoje forma cerca de 50 alunos por turma, até 3 turmas por ano. São alunos que entram na instituição pelos cursos de auxiliar administrativo, atendente de nutrição e auxiliar de manutenção elétrica e eletrônica. Uma fábrica de oportunidades. Na verdade, o início da implementação do projeto Jovem Aprendiz, ele parte de uma concepção do hospital, de que o bom profissional de saúde ele só é possível quando este é um bom cidadão. Portanto, o jovem que está em condições de vulnerabilidade social, que é o jovem que às vezes não tem família, não tem renda, não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem moradia, lá não tem saneamento, que são as pré-condições para uma boa saúde, é o jovem que nós atendemos aqui no nosso pronto-socorro, fruto da violência, fruto da droga. Portanto, nós como bons profissionais temos que nos preocupar fora da porta do hospital, em fazer alguma coisa por este jovem. Fazer bem feito é o plano da Kathleen. Ela está na segunda etapa do curso de aulas práticas. Entre as cores e sabores das refeições, descobriu uma nova carreira para seguir. Faço um técnico, que como eu já estou fazendo esse Jovem Aprendiz, aí eu só faço o técnico de nutrição há 2 anos, aí isso daí nos fornece só 1 ano de técnico em nutrição, mais para frente eu faço uma faculdade de nutricionista. Para quem ensina na prática, também foi preciso se planejar para as mudanças que o programa trouxe. O ambiente hospitalar é delicado e a experiência de quem já trabalha no local há décadas é sempre bem-vinda. Fiquei surpresa, né, que a gente nunca tinha um jovem aprendiz. Aí depois foi legal, porque a gente pôde passar a nossa experiência para eles. Foi muito bom. É uma satisfação, porque futuramente eles vão ser um técnico, né, também, e eles vão estar ocupando o meu lugar, né, quando eu sair. Então, eu procuro passar o máximo que eu aprendi nesse longo dos anos, para eles aprenderem também quando eles chegarem num lugar assim, já estão bem preparados, né. A palavra futuro é muito usada quando se fala desses jovens. Tão importante quanto pensar no que virá é mostrar o que se pode fazer agora. Em uma cidade conhecida pelo frio, é preciso manter a reputação em tempos de calor. A equipe que cuida da refrigeração, sua camisa no verão.
A gente recebeu um chamado de um balcão de saladas do refeitório do hospital, do refeitório dos funcionários. Então eu trouxe o Jefferson para me ajudar aqui a verificar esse probleminha. Mexe daqui, cutuca de lá. Em pouco tempo eles finalizam a manutenção e seguem a jornada. Assim como o ar frio que circula, esses dois passam por todos os setores do hospital. E esses novos passos fizeram o Jefferson mudar completamente o seu caminho. Antes de entrar no curso, ele cumpria detenção na FASE, Instituição para Reclusão de Menores de Idade. Agora está procurando uma nova chance. E se uma coisa tão simples faz a diferença para ele, para outras pessoas? O Jefferson tem a resposta na ponta da língua. Claro, né? Só que o cara já vê que dentro já tem um ar mais ou menos legal, o cara já sai lá na rua, já é outro ambiente, né? O pessoal que fica aí, tem gente que fica aí, tem dia tá morando aí, já tá uns 2, 3 meses, naquela parte que é onde que o pessoal fica internado mesmo, que tá ruim, é uma área que precisa de ar-condicionado, né? Então a gente sabe como é que é triste, né? Pessoas com doença grave mesmo. Isso tudo é parte do aprendizado desses jovens, tanto quanto o ensino profissionalizante do curso. As dimensões e complexidades do sistema de saúde são matéria obrigatória. É importante que quem trabalha no sistema de saúde enxerga de outro ângulo, não vê só as filas, a demora, sabe? E entende que o sistema ele é abrangente, ele pega a população, grande parte da população, né? Não só o hospital, mas porque o grupo hospitalar aqui atende 12 postos de saúde também. Então a nossa equipe tem que atender esses postos de saúde, vai até o posto de saúde para consertar ar-condicionado, verificar a câmara de vacina que também tem lá, tudo direitinho dentro do procedimento, né? O resultado é visto nos jovens, nos usuários e nos professores. O Colégio Mesquita prepara os jovens na primeira etapa do curso, as aulas teóricas. A escola criada por metalúrgicos ainda carrega a tradição de formar os profissionais do setor. Mas agora tem muito mais a oferecer. Alunos e professores aprendendo um com o outro. É muito diferente. Aqui a gente não está só preocupado em fazer, sei lá, ensinar para eles alguma coisa com relação ao que eles vão aplicar depois. Não é só esse o foco. Aqui o foco é trazer eles para perto da gente, fazer com que eles queiram ficar aqui, porque é muito difícil, assim, alguns têm umas histórias de vida muito complicadas, tem muitas coisas que eles trazem, assim, que são coisas delicadas, são situações delicadas. Então o trabalho que a gente faz aqui é esse, é fazer com que eles queiram vir, que eles queiram ficar aqui. Faz 3 anos que eu estou jovem aprendiz. Quando eu cheguei, né, como qualquer escola, a gente pensa, né, vou dar a minha aula. Só que eles nos trazem tanta coisa e a gente aprende tanto com eles que a palavra para mim de jovem aprendiz é apaixonada. Eu sou apaixonada por eles, assim, eu mato e morro por eles. Porque eles são tão afetivos, aquilo ali que vocês viram na sala, e beija, e abraça, e conversa, eles dividem a vida deles com a gente, e chora. Então a gente vira quase uma grande família. É isso que eu sinto, eu sempre falo pra eles, né? Família que abriu os braços para o Rafael. Ele terminou o curso há quase 3 anos e ainda permanece muito ligado ao Colégio Mesquita. Ao hospital, então, nem se fala. Ele agora é funcionário contratado, prestou concurso e tudo. Segue carreira como auxiliar administrativo na unidade de saúde. É fruto de uma semente que ele plantou aqui. O programa Jovem Aprendiz ele me apresentou todo um ferramental que eu precisava para desempenhar a profissão que eu queria seguir, que sempre foi na área administrativa. Eu prestei o curso de assistente administrativo do Jovem Aprendiz. Logo depois eu fiz um curso técnico em administração em outra instituição e hoje eu faço a faculdade de administração. Com esse programa Jovem Aprendiz, eu pude ter essa introdução da administração na minha vida. Eu ainda estava numa fase que eu não sabia muito qual carreira seguir, por que meios cursar, e o Jovem Aprendiz me mostrou que a administração era realmente uma área que eu desempenharia bem, que eu me dedicaria e que eu sempre gostei muito dela, apesar de não saber disso, descobri no Jovem Aprendiz. É o caminho que tenta seguir a Bárbara.
quando ela começou a fazer o curso, tinha perdido tudo para o crack. Todos os pertences, os filhos, a vontade de viver. Um passado recente que ainda traz muitas lágrimas para a vida dela. Mas bastante coisa mudou. Agora ela tem muito pelo que lutar. Pequenos tesouros conquistados com muito esforço. A casa da Bárbara ainda é pequena, ainda tem muita coisa que ela gostaria de melhorar, mas já foi uma das grandes mudanças que o curso proporcionou para ela. É um começo na transformação da vida dessa família. A vida que eu tenho agora, que eu tenho a minha casa, eu tenho minhas coisas, não é grande coisa, mas é meu. Eu batalhei para ter isso aqui agora. Deus o livre, foi um começo e tanto, para mim é uma vitória, né, estar aqui hoje. Com eles, com a minha casa, com a minha família. Não tem coisa melhor. O melhor que a vida pode dar é o sonho que esses jovens todos procuram atrás de saladas, condicionadores de ar ou mesas de estudo. A oportunidade de mostrarem do que são capazes. Depois de tantas portas fechadas, abrir uma janela para uma vida tranquila. Lá no sul do país tem um lugar onde também faz calor, onde o sol tinge a água, transforma os pescadores em sombras, onde os cataventos, gigantes na paisagem, estão longe de serem brinquedos, e onde os menorzinhos precisam travar a dura batalha pela sobrevivência. Em Tramandaí, o município acaba na ponte, e a vida começa com muita luta. O Hospital Getúlio Vargas fica bem no centro da cidade, fácil de achar. Referência no cuidado materno-infantil, é aqui que todos os números se encontram. Se tem PB por aqui, tem muita chance de ter passado pelo Getúlio Vargas. Ele atende 23 municípios vizinhos. Olha, o Hospital Tramandaí hoje tem uma média de 120 a 150 nascidos no mês. É um dos hospitais que mais tem nascidos na região. Se a nossa região possui 5 hospitais, o nosso sempre supera números. Temos hoje um ambulatório de gestação de alto risco, onde a gente faz atendimento a 23 municípios da região, desde o início do pré-natal até o bebê vir a nascer. A nossa UTI NEO hoje possuímos 7 leitos. Há um projeto de adequação para passar para 10 leitos. Mas a quantidade de vagas e de profissionais não é o único motivo para tanta demanda. O hospital tem um cuidado especial com os recém-nascidos. Isso porque eles são acompanhados depois da fase crítica da UTI e mesmo depois de terem alta. Cada um deles fica aos cuidados da unidade até os 2 anos de idade. Os egressos da UTI têm uma história inteira com essa equipe. E o próprio Alex é um representante da diferença que o lugar abriga. Eu já ouvi diretores dizer: o Hospital Tramandaí é o único hospital no estado que tem um homem de coordenador na materno-infantil. Gente, a gente se enquadra, não é só um corpo grande ali, mas eu gosto muito de lidar com crianças, sempre tive uma certa aptidão com a parte da pediatria. Pediatria que tem relação estreita com pais e mães que passam por aqui. Não tem exemplo melhor do que o caso do pequeno Enzo. Diversas complicações fizeram o rapazinho ficar internado por quase 3 meses. Um exercício de união entre a equipe médica e os pais dele, e que vai continuar
até ele completar os 48 meses. Então, no momento inicial, né, logo que o bebê nasce, assim, a gente está mais focado assim, né, em avaliar o bebê, né, em ver a situação, os fatores de risco, em tentar, em primeiro lugar, assim, estabilizar esse bebê, né. E neste momento, assim, ó, é o hoje. Cada dia é um dia, né. Então é muito comum, né, Fernanda, as mães perguntarem, mas ele tá bem? Ele vai ficar bem, né? E o prematuro, ele é muito lábil, né? Assim como ele, em um determinado momento ele está muito bem, daqui a 1 hora, daqui a poucos minutos, ele pode estar muito mal, né? Eles também não podem dar falsa esperança, né? Não pode dizer o que não é. Eles são bem realistas, assim. Sempre sendo muito passivos, assim, sempre não agredindo muito, né, assim, com palavras, assim, sempre tentando ponderar o máximo possível para também nos tranquilizar, né. Dificuldade que precisa de tempo e dedicação para ser vencida. O Enzo já saiu da fase de risco, mas ainda precisa de acompanhamento. E aqui, essa etapa vai até os 2 anos de idade. Assim é possível evitar uma série de complicações do parto precoce. E são várias mãos que seguram essa tarefa. A Mariane é, talvez, a que mais cutuca os pequenos. O trabalho dela é garantir que eles não tenham problemas na fala, audição ou mesmo na maneira correta de sugarem o leite da mãe. Depois do tempo de internação, os bebês ainda precisam de muita atenção na audição, que volta e meia fica obstruída com a regurgitação, já que canais auditivos e respiratórios ficam todos muito próximos do recém-nascido. Até musculação para mamar, ela trabalha com eles. Para fortalecer toda essa musculatura, né, para aguçar esse estímulo de sucção que está imaturo, né, fortalecer a musculatura de face, o orbicular, né, que são os lábios, vedar adequadamente e fazer um movimento que a gente chama de ritmo de sucção, respiração, né? Que é um ritmo que a gente fala que tem que ser 5 movimentos de sucção para uma pausa de respiração. 5 movimentos de sucção para uma pausa de respiração. Porque tem bebês que, por eles serem prematuros, por eles serem pequenos, com baixo peso, eles não conseguem, eles não têm força de sugar no peito, que o leite acaba saindo mais devagar, o bebê precisa de mais força para sugar, então ele precisa estar com toda essa musculatura bem fortalecida. 1, 2, 3, 4, 5, para. Esse trabalho é fundamental para que os prematuros consigam ganhar mais peso, ficarem mais tranquilos e gastarem menos energia. Mesmo depois de saírem da UTI, os que nasceram antes do tempo têm mais risco de desenvolver doenças e o leite materno é a melhor proteção possível para deixar o organismo deles funcionando sem sobressaltos. Agora, se a gente quer falar de tranquilidade, é melhor falar com a Ana Cristina. Na verdade, para mim foi um grande desafio, né? Eu já trabalhei antigamente em setores hospitalares, porém quando eu parei dentro de uma UTI neonatal, primeiro a gente toma um choque, né, de ver a imagem dos bebês, né, com agulhas, sendo opcionados, enfim. A partir disso, desse desconforto que a gente tem de assistir essas crianças dessa forma, eu comecei a pesquisar, então, técnicas de humanização, né, que pudessem estar contribuindo para a evolução do desenvolvimento dessas crianças aqui dentro. O carinho dela e da equipe é palpável. Ela mesma que faz as redes e as enfermeiras ajudam a posicionar os prematuros. Um método que acalma os bebês por simular a posição dentro do útero, evitando assim a perda de peso. Resultados que vão ser vistos a longo prazo. Mas não é só de moleza que é feita a vida desse pessoal. Com muito cuidado, eles precisam se movimentar para fortalecer a respiração. Estica para lá, aperta daqui, tudo devagarinho, para acelerar a recuperação e garantir que ele continue evoluindo depois que sair do hospital. A fisioterapia respiratória, tanto a estimulação precoce, é extremamente importante para os bebês nessa fase,
porque acaba diminuindo o tempo de internação deles. Então, diminui o tempo aqui na UTI neonatal, aí fica na UCI neonatal, a gente continua acompanhando os bebês. E depois, a alta hospitalar acontece previamente, né, do que o esperado. E a gente continua acompanhando esses bebês, eles acabam tendo um desenvolvimento muito mais saudável, muito melhor. Entre tantas fragilidades, os pais ficam tão pacientes quanto os filhos internados. Por isso, enquanto eles esperam, é melhor preencher o tempo com informação. A Sabrina tenta resolver as dúvidas e principalmente orientar os pais para ter uma relação mais saudável com os filhos. Estabelecer laços que ajudem no cuidado da criança, não só até o fim dos 2 anos de acompanhamento, mas para toda a vida. E com esses recém-nascidos, tão pequenos e frágeis, é preciso um trabalho cuidadoso. Afinal, a gestação é o lugar onde ela imagina aquele bebê ideal, aquele bebê lindo, fofo, gordinho. E no 3º trimestre que começa uma fase de adequação, onde ela se dá conta que o bebê pode ter alguma limitação, que o bebê não é aquele bebê de foto de revista, né? E que ela começa a criar um bebê real. Só que quando o bebê é prematuro, ela não tem esse período da gestação onde ela deixa o bebê mais concreto. Ela ainda está com aquele bebê idealizado. Então, nasce um bebê no momento que ela está imaginando o bebê ideal, e o bebê geralmente vem com baixo peso ou risco de morte, né? E o choque é muito maior até ela se dar conta que o bebê dela é aquele pequenininho, muitas vezes com menos de 1 quilo, e ela precisa dar conta disso, né? Bom, esse é meu filho agora. Houve um dia que esses pais e mães esperaram ansiosamente para levarem os bebês para casa, para bem longe do hospital. Mas escuta só isso. Acho que eles mudaram de ideia, hein? Em um encontro para dividir as experiências, não faltam lágrimas para quem venceu o medo e para quem ainda convive com ele. A troca de dores serve de alívio e enche de emoção quem tanto se esforçou por esses bebês. E com um acompanhamento tão longo que garante tantos benefícios para eles. Nessa conversa não há derrotas. Cada número é um troféu. Esse daqui nasceu de 31 semanas, né? Com 1,345 kg, 37 centímetros. Esse primeiro encontro foi assim, muito emocionante, né? Que a gente depara com as outras colegas que passamos juntas, né? Esse grande momento da vida deles, essa angústia que a gente fica aqui dentro esperando a cada grama ganhada, né? Então assim, e passar isso para as outras mães, o quanto a gente tem que ter fé, tem que ter força, né? E passar isso para os bebês que também estão lá dentro, né? Então assim, a gente chegava aqui às vezes cansada, emocionada, né? Será não ganhou peso, perdeu peso, né? Então tudo isso a gente tentava não passar lá dentro, né? Lá dentro amamentando, né? Passando aquele carinho todo. Então essa parte aqui, esse encontro aqui, acho que nos deixa um grande exemplo, né? Uma grande equipe que afaga a gente com muito carinho, muito afeto num momento desse que a gente precisa de muita atenção. A hora da festa, da dança, da brincadeira, de transformar um hospital em um lugar de gente que chora e também sorri. Cada um desses bebês ainda tem uma vida inteira pela frente.